Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos capítulo 2, dos versículos 23 ao 28. Aqui Jesus está passando com os seus discípulos por um local onde há muitas plantações de trigo. E era um sábado. E os discípulos estavam então com fome e começaram a arrancar algumas espigas enquanto caminhavam. Eles foram vistos por fariseus que questionaram: olha, vocês estão fazendo no sábado aquilo que não é permitido. Ou seja, estavam trabalhando, Para o judeu, o sábado era um dia de descanso pleno, Não se trabalhava, não se fazia nada aos sábados. E cada grupo, cada rabino, cada grupo de estudiosos da lei israelita colocava então condições do que era trabalhar e do que não era trabalhar aos sábados. Então, provavelmente para esse grupo que está observando os discípulos de Jesus, ao simples ato de colher espigas, seja para comer, seja para juntar, era trabalhar. Eles julgaram isso como trabalho. E aí Jesus aqui coloca um exemplo de Davi, que tendo fome entrou e comeu pães que eram consagrados a Deus e apenas o sacerdote poderia comer, e encerra dizendo que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas que, acima de tudo, ele vai colocar, portanto, o Filho do Homem é Senhor também no sábado. O Filho do Homem era uma expressão usada para se referir ao Messias que havia de vir para salvar a casa de Israel, para salvar a nação de Israel, não só Israel, mas o mundo todo. Eles entendiam que era apenas para eles essa condição e, pior ainda, esperavam um Messias político, um libertador que fosse como um rei de fato. Mas a função desse libertador era libertar toda a raça humana do pecado, assim como foi feito. E é interessante porque essas questões, esses questionamentos, por que fazer isso, não pode fazer aquilo, isto não precisa, aquilo precisa, é uma prática que existe no correr da história da igreja e nos dias atuais também. E muitas vezes as pessoas que estão apegadas a esse tipo de questão, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como se viver, Às vezes alguém que é um pouco mais moralista, quer ficar controlando as ações dos outros, são sinais de que a pessoa, ou que esses cristãos que estão nessa condição, ainda não estão centrados em Jesus Cristo apenas. Porque o que se deve ser questionado é essa prática, isto leva a Jesus ou isto não leva a Jesus? Você consegue adorar a Cristo? Ou você está adorando um estilo de vida? Ou você está adorando a Bíblia? Ou você está adorando a igreja? Ou você está adorando alguma outra coisa? Se só Jesus não basta, se está faltando algo, então há aí um problema a ser pensado. A regra do bom cristão é estar no caminho cristão de fato, e o caminho cristão de fato é ir até Jesus, é tê-lo como centro, é questionar se aquilo que eu faço está me levando até Jesus, Então, o que eu faço na igreja aponta para Cristo, me leva até Jesus de alguma forma, leva a pessoa como que pegando pela mão até frente a frente, digamos assim, a Cristo, porque é esse o caminho que Ele nos ensinou. É precisamente isto que nós vemos no Evangelho quando, de fato, Jesus chama discípulos para si. Então, que no Evangelho de hoje nós possamos trazer essa preocupação para o centro das nossas atenções. Se tudo o que estamos fazendo está centrado em Jesus, tem como foco, como objetivo isto, porque se há algo além, se falta algo, então há aí um problema. Assim como falamos aqui na IBRAV no último domingo, como você deve se lembrar. Mas se não se lembrar, ou se você não esteve aqui conosco, eu sugiro que você baixe o nosso aplicativo IBRAV Tremembé, lá na loja da Apple ou na Play Store, e acesse o esboço desse sermão para você ler e entender um pouco melhor do que nós estamos falando. Deus abençoe você. Até amanhã.